E aí, meu querido, vamos agora para uma interpretaçãozinha de poema, coisa boa, sei que você adora, né? Só que ao contrário. Então vamos dar uma olhada nessa questão que caiu na prova do Enem 2023 e que ela tinha detalhes muito importantes no enunciado que você tinha que estar atento para não deslizar. Quer ver só? Nesse enunciado diz assim: nesse poema, a representação do sentimento amoroso recupera a tradição lírica. Pausa. A gente sabe que falar sobre amor faz parte da literatura desde que a literatura surgiu. Amor é um dos temas mais banais da literatura. Então, quando ele fala do sentimento amoroso, ele recupera uma tradição lírica, né? É um poema atual, mas que fala de amor, como a literatura sempre falou, a literatura clássica. Mas se ajusta à visão contemporânea ao. Então, veja bem, não é só uma questão de interpretação de poema. Ele quer saber o que tem de característica da literatura contemporânea nesse poema. E a gente sabe que a literatura contemporânea pregou a liberdade total de construção, a liberdade dos poemas. Então, existe algum recurso aqui de temática, talvez algo da temática do cotidiano, de estrutura, que rompe com uma tradição. E é isso que eu preciso procurar. Eu poderia, por si só, olhar para as alternativas, ver se tem algo ali para cortar fora, se tem alguma relação, mas vamos dar uma olhada primeiro no poema. Porque a gente vai olhar para o poema, ver o que tem e ver se isso é um rompimento ou não. Porque para a resposta ser correta tem que ter as duas coisas, né? Tem que estar no poema e tem que representar algo de característica contemporânea. Diz assim o poema, então. Migalhas. Entre a toalha branca e um bule de café, seria inapropriado dizer eu não te amo mais. Era necessário algo mais solene, um jardim japonês, para as perdas pensadas, um noturno de tempestade para arrebentar de dor, uma praia de pedras para chorar em silêncio, uma cama alta para o incenso da despedida, uma janela dando para o abismo. No entanto, você abaixa os olhos e recolhe lentamente as migalhas de pão sobre a mesa posta para as dois. Parece que ele está falando de um momento de terminar o romance, né? Em que eles estão ali tomando um café e ele imagina que para fazer aquele anúncio do eu não te amo e tal, teria que ser uma coisa assim, mas na verdade eles estão ali, naquela situação que é uma situação cotidiana, né? Então o que tem aí que faz com que esse poema não seja um poema clássico? Porque se fosse um poema clássico, estaria falando sobre o fim de namoro de uma maneira dramática. Todos aqueles itens que ele coloca ali no meio estariam naquele lugar. Só que ele quebra a expectativa do leitor e diz, não, a gente tá só tomando café da manhã mesmo. Tá só o básico, né? Quais são as alternativas e o que elas dizem que daria para inferir a partir disso? A letra A diz que o ajuste à visão contemporânea está em invocar o interlocutor para uma tomada de posição. Tu viu algum elemento aí que chama a atenção do interlocutor? Algum verbo no imperativo, algum vocativo, algum uso de pronome direcionado para o leitor? Percebam, direcionar-se para o leitor num poema pode ser uma quebra de estrutura clássica que se alinha mais ao contemporâneo, sem dúvidas. Não é normal um poema, como a gente diz no cinema, quebrar a quarta parede e se dirigir ao leitor, né? Não é normal o poema fazer isso. Poderia ser, só que isso não acontece no texto. Eu preciso que aconteça no texto e que responda ao enunciado. Não é o caso da A responderia o enunciado, mas não está no texto. B, questionar a validade do envolvimento romântico. Não me parece que em nenhum momento ele questiona o quanto é válido ou não se envolver romanticamente. Ele diz que não está mais apaixonado por aquela pessoa. C, diluir em banalidade a comoção de um amor frustrado. Parece que ele dilui na banalidade, naquilo que é comum, né? Ele diluiu ali no você está abaixando aí os olhos, recolhendo o pão e tirando a mesa, que nós estamos tomando café. Ele transforma em algo comum, né? Em algo do dia a dia. Eu aceitaria essa alternativa se não achasse nenhuma melhor. D, transformar em paz as emoções conflituosas do casal. Me parece que ele ficou em paz, né? É um poema meio triste até, ele dizendo que não ama mais a pessoa, transformou em paz, e vamos pensar, transformar em paz uma relação conflituosa. Parece uma característica contemporânea. O contemporâneo, que vem após o modernismo, o que o modernismo fez? Trouxe temas cotidianos para a poesia, que antes não se falava. Então a C faz sentido, a D não. E condicionar a existência da paixão a espaços idealizados. Em que momento ele falou que se ele tivesse naqueles espaços idealizados, ele continuaria apaixonado? Ele falou que aqueles seriam os espaços idealizados para dizer que não está mais apaixonado. Então não pode ser a letra E. O gabarito é a letra C. Como sempre, a melhor estratégia de interpretação de poemas é qual? Eliminação. A gente marca a alternativa que não corresponde não é aquela alternativa que a gente não conseguiu eliminar para a interpretação do poema. Eu digo, né, ressalto como sempre nas minhas aulas,
você conseguir bater o olho no poema e responder, pá, é essa a resposta, você tem que ser muito bom interpretador de poemas. Você tem que ser muito treinado isso, estar habituado a ler muito poema. A melhor estratégia para uma prova como essa é a letra A não tem no texto, não pode ser. A letra E não tem no texto, não pode ser, ele não faz isso. A letra B e D, por mais que talvez tenha no texto, não faz com que isso seja um ajuste à visão contemporânea. Então é letra C. Percebe como é uma resolução muito mais estratégica do que interpretativa ou conteudista, ou ver uma competência e habilidade que justifique isso? Não. Eu estou vendo, né, o que eu tenho ali para usar como armas dentre as opções. Por isso fica como gabarito a letra C.